Eu confesso a vocês que eu até queria ser mais otimista, mas o Grêmio não se ajuda. Nós acabamos de desperdiçar pontos importantíssimos, porque o Grêmio empatou com um time do Fortaleza misto, um time do Fortaleza reserva, um time do Fortaleza que buscou jogadores ao longo da partida para tentar fazer algum tipo de incremento. O Grêmio desperdiça pênalti, o Grêmio desperdiça jogada, e não fosse o Luizito Soares, as coisas estariam muito pior. É sobre isso que eu quero falar agora. O Grêmio marca passo, e aquilo tudo que eu falei da Operação Libertadores tá jogado fora? Claro que não, mas essa é a realidade. Vamos parar com esse negócio de tentar iludir torcedor com possibilidade matemática. O Grêmio não é um clube de matemática, o Grêmio é um clube de futebol. Essa questão que não existe, o Botafogo está desperdiçando ponto, esqueçam o Botafogo. O Grêmio tem que começar a se preocupar com ele mesmo, porque senão o Grêmio vai correr um risco de daqui a pouco desperdiçar uma vaga de Libertadores da América. O que está importante, o que ainda tem em jogo para o Grêmio é justamente isso. E algumas coisas que, naturalmente, eu não consigo entender. Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Eu não sei quantos jogos, eu confesso a vocês que com o treino fechado pode ter acontecido. Quantos jogos o Fábio treinou no meio de campo para ele entrar no final do jogo como um meia, como um jogador por dentro, sabe? O Bessosi, uma hora ele tá arquivado, daqui a pouco ele volta a ser alternativa. Outro dia era o Iturbe, que estava arquivado, não jogava mais, daqui a pouco ele volta a ser alternativa. Não fosse o Luizito Soares, as coisas no Grêmio estariam muito piores. Sabe por quê? Porque tem momento que vai lá para a estatística e diz o seguinte: ah, não, mas o Grêmio tem dificuldade para ganhar fora de casa. É verdade. Aí se dizia assim: também o Soares não faz gol fora de casa. O Soares começou a fazer gol. Só que esses jogos dentro de casa que nos colocaram esse aproveitamento de, sei lá, na casa dos 80% do Campeonato Brasileiro, eles só foram possíveis graças ao Soares. O Soares tem lucidez. O Soares, quando entra em campo, ele já está naturalmente, mesmo sem receber a bola, preocupando o zagueiro adversário. Eu tô com medo do que vai ser do Grêmio depois da saída do Soares, porque é muita diferença. E claro que eu sei que por tudo que ele representa para o futebol, qualquer time que o Soares estivesse jogando e em algum momento o Soares não pudesse atuar, naturalmente iria se sentir essa diferença. Só que no Grêmio essa diferença é muito mais evidente. O Grêmio é dependente do Luizito Soares, porque o Grêmio tem no Cristaldo um meia que nos dias que o Grêmio precisa que ele apareça, que ele coloque a bola embaixo do braço, que ele consiga produzir mais, ele não aparece. Pelo contrário, em lances fundamentais a gente sempre vai olhar o Cristaldo de lado. Eu estava conversando com alguns amigos antes de começar a gravar o vídeo e eu ouvi o seguinte: poxa, Bajé, mas foi um jogaço. Mas foi um jogão, um jogo muito movimentado. Nós jogamos contra o time reserva do Fortaleza. Aliás, é o segundo jogo no campeonato que nós jogamos contra os reservas do Fortaleza e não conseguimos ganhar. Porque eu considero esses jogos de ida e volta, né? Então, por exemplo, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, que foi na nossa arena, nós também não ganhamos. E era um time também pensando em outra competição. E aí agora nós pegamos o Fortaleza só pensando na Copa Sul-Americana. Tem declarações do próprio Galhardo que no intervalo de jogo ele deixa muito claro que eles estão felizes pela movimentação de alguns jogadores que já há algum tempo não estavam atuando. Então o Grêmio desperdiça uma grande oportunidade de fazer mais 2 pontos na tabela, de manter uma sequência de vitórias, já que vinha de uma vitória contra o Palmeiras, de ganhar mais um jogo, porque só tem 3 vitórias fora de casa até agora no Campeonato Brasileiro, e teria o quarto jogo. É um jogo que motivaria naturalmente o vestiário, porque no próximo final de semana tem Grenal. Então, o Grêmio vai ter que, nessa semana, finalmente conseguir entender uma maneira diferente de jogar. E eu não sei, particularmente eu não sei dizer para vocês de que maneira seria isso. Agora é para isso que está lá o Renato. E mais, o que é a missão do Renato? É fazer com que 10 jogadores arrumem uma maneira de pegar a bola e botar no Soares. O esquema de jogo do Grêmio vai ter que ser esse. É pegar a bola e colocar no Soares. Mas não é rifar, não é dar bago, não é dar bico na bola para cima na direção do Soares. É conseguir concatenar jogadas para que a bola possa chegar no Luizito Soares. E que nós possamos aproveitar esses últimos jogos do Soares com a camisa do Grêmio para garantir uma vaga de Libertadores da América. Porque tá muito justo o campeonato. Justo que eu digo apertado. Não no termo de justiça, mas no termo de distância. Está todo mundo muito colado. E nós temos que ainda torcer para alguns fatores de alguns clubes que ainda estão pensando, por exemplo, em Libertadores. Casos do Fluminense, que poderia estar mais próximo ali. Não fosse essa loucura toda de tudo que acontece dentro do ambiente do vestiário do Flamengo, o Flamengo estaria também já encostado, está encostado, mas estaria nos incomodando muito mais.
Então, vamos parar com esse negócio de mas o Botafogo perdeu, agora nós vamos. Não, 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 não. O Grêmio tem muita dificuldade para ganhar. O Grêmio tem dificuldades, olha, hercúleas para poder ganhar fora de casa, então, pro Grêmio é um pesadelo. E aí, quando a gente vai imaginar que o adversário, primeiro, que não é dos grandes times do Brasil, Fortaleza. Segundo, porque tá pensando na Sul-Americana. Terceiro, porque põe um time reserva. Mesmo assim, o que acontece? O Grêmio, aliás, teve defesa importante de novo do Grêmio. Senão o Grêmio poderia estar amargando mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Sem ganhar fora de casa, não dá para sonhar. Então vamos parar de sonhar e vamos falar uma realidade. O Grêmio tem que se preocupar em garantir essa vaga direta no G4 da Libertadores da América. Já te liga que em seguidinha a gente vai abrir uma live aí para falar de tudo que está acontecendo e também repercutir a entrevista coletiva do Renato. Eu volto em seguidinha com mais Grêmio. Até daqui a pouco.